Olá, sejam bem-vindos para mais um Papo Astral aqui com a Tintas Renner. Eu sou Arthur Cipriani e vou conversar hoje com uma pessoa muito divertida, muito animada, que já traz uma energia contagiante. É a Cleo Fischer, que ela é formada em Sociologia, né? Mas ela é muito, mas muito apaixonada por conexões e comportamentos. Seja bem-vinda, Cleo. Muito obrigada. Olha, prazer falar contigo. Eu tô vendo que tu veio já com um monte de coisa e eu quero começar te perguntando o que essa máscara tá fazendo aqui na mesa. Então, Arthur, essa máscara é a minha companheira que anda comigo, é a minha síndrome da impostora. Olha aí, é um assunto que nós vamos falar muito hoje, sobre a síndrome da impostora, ou do impostor também serve, mas tem dados que afirmam que as mulheres são as maiores impostoras nesse caso, é isso? Então, exatamente 46 anos atrás, em 1978, duas pesquisadoras, grandes psicólogas, a doutora Suzane e a doutora Pauline, elas fizeram uma pesquisa global e começaram a investigar o auto-boicote no ser humano. Então, a partir dessa pesquisa, elas publicaram um artigo científico onde elas identificaram, então, o que foi chamado de síndrome do impostor, que, na verdade, não é uma síndrome, ganhou esse nome, mas é um fenômeno humano que acontece no nosso cérebro. Ou seja, todos podemos ter. Todos podemos ter, exatamente. Só que o que chamou a atenção dessas duas pesquisadoras é que no universo de pessoas que elas identificaram que sofriam auto-boicote, nesse modelo que a gente vai falar um pouquinho, que traz os sintomas, né, vamos dizer assim, de pensamento do fenômeno síndrome do impostor, eram mulheres em 75% dos casos. Olha aí. E aí, por isso que, ao passar dos anos, acabou se convertendo em síndrome da impostora, porque as mulheres são as mais atingidas por esse fenômeno. De que maneira essa síndrome da impostora pode impactar nas mulheres, seja na parte profissional, na parte pessoal, amorosa, enfim? Olha, Arthur, para falar sobre isso, eu gostaria de trazer um pouquinho do que aconteceu comigo, porque é um exemplo clássico do que acontece normalmente com as mulheres, né? Eu tenho quase 50 anos, eu faço 50 anos esse ano. Olha aí. E eu tenho já uma trajetória grande, extensa de carreira. E por 23 anos eu fui executiva de empresas, organizações multinacionais, empresas locais. E eu fiz uma transição de carreira e resolvi empreender há 5 anos atrás. E neste exato momento que eu resolvi empreender, onde eu me preparei, me planejei, fiz todo o processo, eu travei. Porque aí eu comecei, não, mas eu não estou pronta, eu preciso fazer mais uma certificação, mais uma especialização, mais um MBA. Ficava se autoduvidando. Autoduvidando. Isso acontece muito com as mulheres, especialmente mulheres, assim, dentro das organizações que já ocupam cargos de liderança, às vezes até não liderança formal, mas uma liderança influenciadora dentro de uma equipe. E lideranças essas merecidas. Merecidas e que muitas vezes elas são, inclusive, desafiadas a assumir outros cargos, né? A subir nos patamares de liderança. Não, mas eu não estou pronta, eu preciso fazer uma mentoria, eu preciso fazer um processo coaching, eu preciso ir para o congresso XYZ na Alemanha, na Dinamarca. E isso já é um sinal de auto-boicote, né? E é tão importante que as organizações, os pares, principalmente vocês homens que estão do nosso lado, possam perceber isso e nos ajudar dando feedbacks, né? Sim, orientando muitas vezes. Claro, né? Porque a gente tem que se preparar também no caminho. Nós não estamos prontos, né? Nós não nascemos prontos. Então, a jornada ela também é um processo de preparação. E isso, às vezes, cria esse viés do auto-boicote, que tu não assume desafios que, no meu caso, eu estava super preparada e eu demorei, assim, quase 3 anos para realmente tomar essa decisão e fazer essa virada. E, mesmo assim, o primeiro ano foi bem difícil para mim, assim, de negar projetos e passar para colegas, porque eu não me achava capaz de assumir. Mas e como é que tu descobriu isso? Que eu realmente achei que é isso e fui buscar ajuda, e, enfim. Eu já fazia terapia e eu estava fazendo uma viagem de lazer com a família e comprei uma 0 hora no aeroporto, isso há alguns anos atrás. E tinha no caderno Dona uma matéria falando sobre isso. Interessante. E falando sobre pessoas como a Meryl Streep, que viveu isso durante quase o longo todo da sua carreira. Em relação, assim,
a ganhar Oscar e não comemorar porque ela não se sentia merecedora. Ela achava com aquilo, achava não, que não achava era. que tinham pessoas melhores do que ela, que talvez ela não merecesse. Então, eu li aquilo e fiquei pensando, cara, é isso que acontece conosco. E aí eu fui entender o que era esse fenômeno, fui atrás e comecei a pesquisar. Foi o meu primeiro contato, digamos, né, com o tema. Começou a buscar sobre o assunto. Exatamente, porque aí eu me identifiquei com aquilo, né? Eu pensei, se essas pessoas famosas, e aí traziam outras pessoas do Brasil e fora do Brasil, sofrem com isso, o que resta para nós? Sim, né? Tem tudo isso. E acho que é um momento de autodescoberta também. De saber isso. Tá, mas seguindo isso, você descobriu isso e começou a entender. Mas qual é o primeiro passo que tem que dar? Que com certeza muitas pessoas que estão nos assistindo devem sofrer com isso. Não só as mulheres, os homens também. Eu, por exemplo, ontem vinha numa determinada situação, em um momento complicado, e tinha que tomar algumas decisões. Aí eu parei e pensei, não, só um pouquinho, uma coisa não pode refletir com a outra. Eu sempre tenho que estar preparado. Que a gente brinca, né? Você chegou aqui, a gente brincou, conversou e tudo mais, brindamos, né? E vamos brindar ao final. Mas o estar preparado, ele não pode, digamos assim, ser abatido por qualquer outra coisa. O estar preparado, ele tem que ser um estímulo e não um obstáculo. E eu acho que isso é uma sacada, assim, na prática, o que nós fizemos? Nós nos comparamos muito. Demais. E essa é uma cilada para a síndrome do impostor, porque nós começamos a nos comparar, e a gente não pode comparar, porque a minha jornada é diferente da tua. Então, assim, eu vou entregar o meu melhor, então eu tenho que olhar para mim e pensar que quando eu não quero aceitar um convite, quando eu não me sinto capaz de realizar um projeto, um trabalho, eu preciso olhar para dentro e pensar, mas por que eu não me sinto capaz? E entender o que é fantasma. Sim. E o que de fato são competências que às vezes eu preciso desenvolver, habilidades que eu ainda não tenho, ou uma curva de maturidade em um determinado assunto. E o que nos ajuda muito também é buscar feedbacks de pessoas que nós confiamos e pessoas assim que nos querem bem. Sim. E querem nos ajudar. E que realmente entenda do assunto também. Exatamente, exatamente. Para poder assim nos orientar e dizer, não, vai lá. Claro que ainda tem muita coisa para melhorar, mas já dá para começar a fazer. Hoje eu olho muito para isso, sabe? De que lugar eu estou vindo, qual é o meu lugar de fala em relação a um determinado tema, um determinado assunto. Hoje mesmo, né? Eu estava vindo para cá e estava comentando com vocês aqui que o convite... a gente já tinha conversado sobre isso, né? Sobre eu participar. Sobre participar. Exatamente. E a Arlete me disse, olha, eu vou te avisar e tal, quando surgir um momento. E aí ela me fez o convite ontem e eu super aceitei, super topei, porque eu adoro falar sobre isso, né? E acho que a gente precisa divulgar, disseminar, porque isso ajuda também. E aí eu fiquei pensando, mas, cara, eu não me preparei, eu não vou ter tempo, porque eu tenho cliente, eu tenho evento hoje o dia inteiro. O que eu vou fazer quando eu chegar lá se eu não estiver preparada? Por que eu fui aceitar? Então, assim, se eu tivesse a possibilidade de voltar atrás, talvez ali eu tivesse voltado atrás. Mas aí eu parei e pensei... Por que não, né? O que eu estou fazendo comigo? Por que não aceitar? Por que não aceitar? E eu estudo o tema, eu vivi isso, eu tratei isso em terapia. Na verdade, é a tua experiência de vida. Exatamente, exatamente. E não há dúvidas que a Arlete jamais me convidaria se não tivesse condições de estar aqui, né? Claro. Mas a questão é essa aqui, de a gente... Esse auto-boicote, né? Que a gente pode falar. Isso afeta também o nosso convívio familiar. Nosso convívio pessoal, não transparecer essa segurança, ele pode também atingir nossa família, nossos entes mais próximos. Tu passou por isso também? Passei, sim, com certeza, porque isso começa a ficar cansativo, porque a gente está sempre precisando ter crédito do outro em tudo que a gente faz. Porque o que é esse fenômeno? É uma sensação de constante incompetência em áreas que a gente já domina muitas vezes, que a gente já tem experiência, mas tem uma autopercepção errada pelo nível de cobrança. E claro que isso não acontece da noite para o dia, né? O que aconteceu comigo foi ao longo da vida, é uma história, e talvez por isso as mulheres sejam muito afetadas, porque... Talvez historicamente, nós mulheres, quando crianças, né, principalmente a minha geração, éramos muito preparadas a servir. A mulher tem esse papel muito servidor, né? Servir ao homem, à família, né? Isso. E não provir, no caso. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu acho que
talvez esse papel social também nos coloca num lugar de achar assim, se eu estou servindo aquela pessoa que eu sirvo, ela sempre é superior a mim, ela sempre sabe mais do que eu, né? Então cai nesse lugar também. E com certeza, isso afeta a nossa família, afeta os nossos amigos, começa a cansar também um pouco de... tu tá sempre buscando esse estímulo externo, né? Sempre parece que tá sempre tentando que provar alguma coisa. Isso, tendo que ser validada pelo um público ou por alguém ou por algo externo para tu realmente te sentir segura daquilo que tu vai fazer ou um tema que tu vai abordar, enfim, né? Hoje a maioria das mulheres já é a maioria provedora, né? Ela já está bem, se colocou melhor no mercado, graças a Deus teve essa mudança, né? Que era necessária. E depois que tu descobriu isso tudo, como é que são os resultados disso? Porque a gente teve aí a fase que tu te boicotava e agora tu tem os resultados positivos perante a isso. E aproveitando a mesma pergunta, tu ainda tem problemas com isso? De ter essa síndrome? Sim, é um fenômeno, né? Então, é interessante, assim, que eu gosto de ler, até trouxe alguns livros para indicar, enfim, eu estava comentando da Rafa Brits, que é uma comunicadora, uma apresentadora, uma pessoa que é super familiarizada, né, com o público e, no entanto, assim, ela viveu isso profundamente, né? Acabou transformando num objeto de trabalho. Mas até ela chegar nesse lugar, ela conta, inclusive no livro, inúmeras oportunidades, inclusive de fazer trabalhos fora, falando inglês fluentemente, tendo uma oportunidade na organização onde ela estava. E ela não quis, ela não aceitou. Acabou optando por não fazer por medo. Por medo. Não se sentir encorajado o medo não suficientemente. declarado, né? Porque aí é que tá. O fenômeno, ele se dá por isso. Quando a gente tem medo, insegurança, mas tu compartilha isso, tu declara... né? E aí eu gosto de lembrar muito da Brené Brown, que é uma autora que fala sobre a vulnerabilidade como um ponto de fortaleza e não de fraqueza. Sim. E aí quando tu te mostra vulnerável e tu vê que tem outras pessoas que também vivem essa sensação, nos fortalece. Aí fica mais fácil também de a gente sair desse lugar e pensar, ok, eu não sou boa em tudo, mas eu vou dar o meu melhor. Sim, vai ser... E tu vai se sentir melhor também, né? E os resultados depois disso? Bom, os resultados primeiro, na prática, a gente consegue fazer esse exercício. Hoje eu consigo fazer depois de terapia, depois de conversar muito sobre isso, depois de ler a respeito e me dar conta, assim, de mulheres que eu conheço, que são minhas clientes, que são minhas amigas, parceiras. Sim. Mulheres, assim, que eu super admiro e que quando eu comentava a respeito disso, diziam, nossa, eu também sinto. Né? Para mim também acontece e eu nem imaginava, mas não, essa pessoa tira isso de letra, nem sabe o que é isso, nem sofre com isso. Nem imagina que tem isso. De perder sono, enfim. E aí os resultados primeiro passo, né, que eu aprendi a fazer esse exercício, não me comparar. Então eu uso as pessoas para me inspirar, pessoas que sobem a minha régua, que são pessoas que são exemplos de onde eu quero chegar. Eu escuto essas pessoas, eu sigo, eu vejo essas pessoas, mas no sentido assim de me inspirar e não de me comparar. Muito bom. Isso é um exercício muito bom. Essa semana eu ouvi de uma convidada minha em um programa de rádio no qual eu participo, e ela falava sobre essa questão, né? De onde eu quero chegar e o que eu tenho que romper para chegar nesse lugar. Primeiro ponto, eu acho que é acreditar mais em nós mesmos, né? A autoconfiança. Mas a gente tem que saber que a autoconfiança é uma coisa que anda lado a lado com o ego. Isso também não pode nos afetar. Tu vem conversando com muitas outras mulheres sobre isso? Sim, É um tema constante e a questão de se sentir segura. Tá? Primeiro, eu estava comentando de a gente não se comparar. Esse é um lugar que eu preciso sair. É o primeiro passo, né? Segundo, a autoconfiança também vem a partir de comemoração. Nós não comemoramos as nossas pequenas vitórias. Nós temos um objetivo lá na frente e parece que só quando eu chegar naquele lugar, aí sim faz sentido eu comemorar, o que não é uma verdade. Realmente. Pequenos passos, por exemplo, hoje eu estar aqui conversando contigo sobre esse assunto num podcast que vai acessar muitas pessoas que eu nem sei quem são. Sim. Eu tenho que sair daqui e comemorar. Com certeza. Eu tenho que comemorar. Isso é um pequeno passo que, para mim, antes talvez fosse algo assim inatingível. E é importante. Só que quando eu estou aqui nesse lugar e eu tenho alguém que já me faz esse convite, é como se perdesse aquela importância do passado, sabe? É algo longe, inatingível. Agora que eu cheguei,
qualquer um poderia vir aqui, é só ler o livro e falar a respeito, é um tema fácil de abordar, e aí tu começa a desvalorizar. Então, se dá conta disso, que é uma coisa que eu também me dou conta e penso, não, eu vou comemorar sim. Com certeza. Então, são pequenas estratégias, mas que fazem toda a diferença, né? Aceitar as minhas vulnerabilidades. Eu estava comentando da Brené Brown, ela tem um livro que é excelente, assim, que todo mundo deveria ler também. É A Coragem de Ser Imperfeito. Porque nós temos isso como fala. Somos seres imperfeitos, todo mundo tem defeito. Errar é humano. Errar é humano. A gente tem isso na fala, mas a gente não tem isso na introspecção, no sentimento de olhar para dentro e entender. Sim, eu tenho as minhas vulnerabilidades, eu tenho as minhas dificuldades. Todos têm. Mas todos temos e entender que essas são as minhas, do meu lugar de fala, e entender que, ok, tá tudo bem, porque tem outras coisas que eu sou muito boa, e é nessas que eu tenho que apostar, porque é dessas que saem as soluções para aquelas que eu não tenho tanta potência. Muito bem mesmo. Acho que essa é achar o teu ponto positivo para suprir as necessidades do ponto negativo. E não é romantizar, né? Porque a gente sempre... Eu entendo que nós estamos aqui para evoluir e para sermos felizes. Né? Então, assim, não é romantizar, mas a gente não precisa ficar sofrendo em cima de algo que daqui a pouco eu não vou conseguir resolver agora, que eu tenho uma jornada. Sim. É a mesma coisa eu chegar aqui e querer falar tão bem quanto tu, por exemplo. É a tua profissão, tu é comunicador. Né? E a minha profissão não é essa. Então, óbvio que eu tenho uma diferença, que eu preciso talvez me qualificar mais, desenvolver competências, habilidades, mas isso não significa que eu não possa estar aqui conversando contigo. Com certeza, essa é a ideia da junção, né? Traz um livro aí que é A Coragem de Não Agradar. Esse livro é maravilhoso. Eu sou socióloga, adoro filosofia, né? Eu ia dizer, esse eu tenho em casa, acho que é um excelente livro mesmo, e até conversava com as pessoas sobre a questão de não agradar. Porque a coragem, ela tem que andar sempre junto com a gente. Né? Seja para abrir um negócio, seja para seguir na carreira, para novos desafios, como você mesmo. Parei aqui agora, daqui para frente, quero seguir por conta própria. Tem que ter coragem. E a coragem vai nos ajudar também a não nos sabotarmos. Mas tu não agradar os outros é um grande fator, né? Um grande ponto assim, que a gente tem que analisar. Porque somos pessoas também treinadas socialmente a agradar o outro. Né? A parecer ser como algo, por muito tempo, que foi mais importante, parecer ser do que ser, né? Aquela velha frase que muitos de nós ouvimos quando criança e adolescente. O que os outros vão pensar, né? Dos nossos pais. Como nós ouvimos. Claro que os nossos pais não fizeram isso com uma má intenção, né? Vem de uma cultura social. E foi assim que eles aprenderam e nos ensinaram. Agora, cabe a nós quebrar esse paradigma, né? De não querer parecer ser, mas de ser de verdade. Tem um livro que tu falou disso, que é O Segredo de uma Mente Milionária, é o nome do livro, né? E aí ele fala tudo mais, e nos primeiros capítulos já ele retrata sobre a questão do que os nossos pais falavam muito. Por exemplo, no livro ele fala sobre, não temos dinheiro para isso, o quê? E aí ele fala sobre economia, o livro Finanças, mas ele traz uma coisa que é muito importante, sobre da maneira que nós somos criados. Os nossos pais não têm culpa, porque eles também foram criados daquela maneira, ou pior, certo? Sempre vai tentando amenizar para nos deixar mais confortável para uma determinada situação. Como é que você, que é mãe, como é que você pode sim passar para a pessoa que está hoje criando um filho para ele se sentir mais seguro? Haja visto o mundo que a gente vive hoje, que a gente sabe que é bem complicado. Essa parte eu adoro falar, Arthur. Que bom que tu me perguntou isso. Fico feliz que... Bom... Socialmente, culturalmente, a gente também aprendeu que se eu não sou bom em matemática na escola, o que eu preciso fazer? Focar em matemática para melhorar as minhas notas. Então, quando chegava o meu boletim, e é o meu caso, porque o meu negócio foi sempre português. Falar, né? Falar, escrever, ler, era a minha paixão. E aí, matemática sempre assim, era aquela notinha ali batendo na trave. Física, então? Nossa! E aí, quando chegava o boletim, a expectativa dos pais era: vamos olhar as notas de matemática, de física, de química, e português, inglês. Ninguém olhava.
que eram as melhores notas. Então, assim, é como se tirar uma nota boa nas disciplinas que tu vai bem, que tu tem aptidão. Não faz mais que a tua obrigação. Exatamente. É uma Exatamente. Outra frase super clássica, né? E aí, o que acontece? Tu olha para aquilo que está faltando. Então, nós temos uma cultura de escassez. Nós fomos treinados mentalmente para a gente olhar para o que falta e não para aquilo que nós já temos. É como se não tivesse valor, né? Isso está muito conectado também com o fenômeno da síndrome, porque... E aí, eu dando a dica, então, né, em relação aos filhos. Claro. Eu tenho um de 19 anos. E é nós focarmos naquilo que tem de bom, nos potenciais. Então, que legal, assim, olha, tu tá indo super bem em português, tu curte português. Qual é a estratégia que tu usa para ir tão bem? Por que tu tem prazer? O que te faz gostar? Descobrir qual é o caminho que me fez conectar com aquilo e tentar copia e cola esse caminho em outros lugares que tu não tá tão bem. Então, é um caminho inverso. Pouco, né? Olhar para o que eu tenho de potência, para aquilo que me abastece, para abundância. E, a partir daí, ter um olhar mais positivo, né? Para encontrar soluções, que foi o que eu te falei no início, né? A gente olhar para a nossa caixinha de ferramentas. E aí, isso é super importante, nós despertarmos nos nossos filhos a questão de pedir ajuda, porque isso também é algo que é muitas vezes visto como uma fraqueza, como algo que não é positivo. E a gente precisa... Somos seres sociais. Nós viemos aqui para compartilhar, para aprender junto, para colaborar. Então, assim, eu sempre estimulei muito meu filho, peça ajuda. Nós não somos bons em tudo o tempo todo. Então, assim, peça ajuda. Aciona, cria a tua rede de apoio e seja a rede de apoio também, porque a gente só faz pelo outro aquilo que a gente faz por nós. Sim, aprenda a falar, mas também a ouvir. Isso é muito legal, né? Sabe que eu falando agora dessa questão de tempos atrás, quando nós éramos criança, o nosso entretenimento não era o celular, né? Era outro. Era brincar, roda de amigos, aquela brincadeira. Muitas vezes jogando areia no rosto, brincando na brita e tudo mais. Hoje nós não temos tanto isso. Tu acha que o celular ele também pode nos boicotar? Sim. A culpa nunca é do celular ou da rede social, né? Deixando bem claro, não tem nada contra. Eu sou uma pessoa que adoro tecnologia. Quem não, né? Os 23 anos que eu tive de carreira antes de empreender foi no segmento de tecnologia, então eu sou super apaixonada pelo segmento. Sou super a favor. Não vivemos sem, Mas, assim, a questão é nossa, é como a gente usa essa ferramenta. É aquela velha máxima, né, Arthur? Sim. É a dose que influencia se vai ser um veneno ou se vai ser um remédio. É verdade, é verdade. Então, é a forma como eu uso. E sim, pode influenciar, porque a rede social também é uma isca para eu cair no lugar de comparação. Então, se eu estou investigando uma temática para vir aqui conversar contigo, eu vou lá no Instagram, no LinkedIn, vou no YouTube, vou olhar o que está rolando de informação atualizada para eu ter dados para trazer, dependendo do que tu fores me perguntar. E aí, daqui a pouco, eu estou olhando alguém que falou nisso. Nossa, como é que essa pessoa pensou nisso? Eu não pensei. E aí, ao invés de eu me inspirar, né, que é o que nós falamos antes, eu começo a me comparar. E aí, é uma cilada. Então, sim, essa coisa do solitário, muitas vezes, que a tecnologia nos traz, que as redes sociais nos colocam, vai para um lugar onde a gente vive um imaginário, o eu imagino, que nos leva para um lugar ruim, e não para um lugar bom, que é a criatividade, né? O eu imagino da criatividade é ótimo. É perfeito, na verdade. Essa é a questão. Ser criativo é extremamente necessário, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? E o brasileiro ele é muito criativo, né? A gente tem aquela frase de brincadeira que a NASA tem que estudar mais o brasileiro. Como ser criativo para fugir dessa questão de usar a máscara? Para tirar a máscara, né? Bom, eu falei já algumas coisas que são fundamentais. Eu acho que essas 3 são os primeiros passos, que é eu sair desse lugar de comparação, eu poder pedir ajuda, estar num lugar onde eu olhe para dentro, veja as minhas vulnerabilidades e peça ajuda, né? E que eu consiga olhar para a minha potência, porque eu tenho de bom, para tentar sanar aquilo que me falta. Então, esses 3 primeiros passos eu acho que são fundamentais. E aí eu posso ser criativa em cima disso.
tá, ok, Cléo, mas como é que eu faço isso? Não existe um exercício para isso, né? Não existe. A existe. técnica vocal tem um exercício. Exatamente, mas isso não tem. Então, usa a tua criatividade. Como que eu posso parar de me comparar? O que que vai me ajudar a parar de me comparar? Poxa, daqui a pouco é uma situação, assim, muito intensa. Buscar uma terapia, buscar uma mentoria. E pode ser uma mentoria informal. Uma conversa com um amigo. Exatamente. Uma conversa com alguém que já, talvez, esteve nesse lugar e agora conseguiu superar. Então, criar alternativas e aí usar a criatividade para isso, para sair desse lugar. Olhar como eu olho as minhas vulnerabilidades. Daqui a pouco, quem tem um humor muito aflorado pode usar o bom humor para brincar com isso, né? Eu, por muito tempo, tinha um apelido para minha síndrome, que era o jacaré. Porque o jacaré tem um bocão grande, né? E o meu filho tinha um de pelúcia quando ele era criança. E que até era da escola, que eles levavam para casa para passar um tempo, depois evoluiu para a escola. Legal. E aí eu apelidei a minha impostora, né? Não parei de chamar ela de impostora e eu chamava de jacaré. Ai, lá vem esse jacaré com bocão falar comigo. Fecha esse bocão, porque o jacaré tem dente assustador e assim a síndrome era para mim, né? Então, tu usar o humor para daqui a pouco deixar mais leve e rir da tua própria vulnerabilidade. Isso ajuda também. E é importante quem convive contigo, assim, vocês de marido, esposa, namorada, poder entender isso também, né? Colocar para essa pessoa essa determinada situação, até para ter uma convivência melhor em casa. E um apoio muito forte, porque nada melhor que quem está do teu lado te apoiar primeiro. Exatamente, é a nossa principal rede de apoio, né? É quem está conosco ali e quem vive as nossas belezas e as nossas malezas, como eu digo, né? Porque chega um momento também que é um pé no saco, a pessoa está sempre te pedindo, me dá feedback, mas eu não sou boa nisso. Mas tu acha que a minha comida tá realmente boa, mas tu comeu hoje e não elogiou. Por que tu não elogiou? Se ontem tu elogiou, sabe? Então, é cansativo também para quem tá conosco. A nossa rede de apoio, ela também precisa, às vezes, nos dar esse feedback um pouquinho mais duro, né? Dizer assim, basta, agora deu, sabe? Tá sempre reclamando, tá? Mas o que tu vai fazer para mudar? Né? Tem que dar um choque, às vezes, também. Mas eles precisam entender para que isso não vire um lugar de conflito, mas que vire um feedback, assim, respeitoso, que tu pode dar o limite com respeito e amorosidade. Muito importante isso. Muito importante mesmo, ainda mais tratando-se de um casal, uma família, né? É verdade. E pra gente ir já pro nosso finalmente, nosso papo tá muito bom, né? Mas o nosso tempo também já tá se esgotando. Olha, assunto interessantíssimo. Acho que na parte de ser socióloga, ela nos traz diversos pontos, né? Ainda mais um país como é o nosso Brasil, cheio de miscigenações, cheio de religiões diferentes, cheio de pessoas diferentes, né? A gente também tem que se aceitar. Se tu concorda comigo, mas acho que a primeira citação vem primeiro, citação, entender os nossos problemas e aí poder propagar sempre o que for de melhor. É isso aí, concordo, super concordo. E tu trouxe a questão, assim, do nosso país ser tão diverso, né? Em termos de cultura, e isso é super enriquecedor. Né? Isso nos ajuda também a trilhar caminhos de ter um olhar empático com o outro. E sempre, né? Eu sempre digo, primeiro eu treino comigo. Então, se eu não me acolher, se eu não tiver empatia comigo mesma no que está acontecendo, como que eu vou fazer isso pelo outro? Como que eu vou ser a rede de apoio do outro, né? Eu amo estudar comportamento, assim. A minha formação base é sociologia, mas eu acabei... E a sociologia, ela olha a sociedade como um todo. E eu, muito curiosa, né? Ok, mas esse todo é formado por um monte de indivíduos. E quem são esses indivíduos? Então, assim, eu amo estudar comportamento. E essa coisa da diversidade, ela é bem interessante, porque mesmo olhando o Brasil ou fora do Brasil, quando a gente olha esse fenômeno, mesmo com toda essa diversidade, ele acontece igual na cabeça das pessoas, independente de nível social, de classe social, de etnia, de crença, enfim. É realmente, assim, um fenômeno, como diz o nome, né? Isso é muito legal. E é um ponto, assim, não existe uma cura para isso, né? Mas existe algum estudo que pode auxiliar nisso? Algum tratamento que pode ser feito? A questão governamental eu nem entraria nesse ponto, né? Mas acho que tem alguma coisa já para isso. Assim, terapia, mentoria, processo coaching, como eu comentei, né? Que é o que já existe, né? É o que já existe. E assim, acompanhar os estudos, eu acho que aprofundar, para mim, funciona muito eu entender. Eu gosto de entender aquilo que está acontecendo, né? Então, a curiosidade também é uma força que nos ajuda a superar muita coisa. Então, eu acredito que estudar a respeito
do que está acontecendo, entender melhor, traz um certo alívio a essa ansiedade, a essa sensação assim de estar sozinho, né? Mas assim, cura, entre aspas, é um fenômeno. Então, assim, ele flutua, a gente precisa aprender a conviver, ele não vai embora. Como eu comentei, né? Eu passei por isso de uma forma Ele tá ali. inconsciente, eu não tinha consciência do que acontecia. Sim. Quando eu li a primeira vez sobre isso e li aquela reportagem e me enxerguei naquelas características, pensei, gente, é isso que eu tenho. Eu tenho uma impostora comigo. E ela tem o mesmo nome que o meu. E tu teve é uma que luta aceitar constante. Isso, né? É real, tu tá todo dia aí, tu teve que aceitar isso. Muitas pessoas não aceitam, né? O primeiro passo é tu enxergar o que está acontecendo e te situar nisso, entender em que patamar isso está acontecendo e aceitar, né? Reconhecer que isso acontece contigo, buscar ajuda, enfim. Mas, principalmente, entender que a grande sacada é que isso não vai embora. A grande sacada é que dura menos tempo. Quando a gente tem consciência, quando a gente cria estratégias para se proteger disso, vem e vai embora. Que foi o que aconteceu comigo hoje, quando eu estava dirigindo e vindo para cá e querendo me bater um desespero assim, mas eu não me preparei. Não vou, o que eu fiz, né? Na verdade, então, a síndrome da impostora, ela não vai deixar de existir na pessoa, mas ela vai estar aí do lado, assim como a síndrome do pânico. Quando você você passa por aquele momento complicado, ela não deixa, ela não vai embora. Ela só fica ali estagnada, que é o que a gente quer que continue, né? Que fique ali e não nos avance mais. Exatamente. Cléo, prazer enorme falar contigo. Acho que um papo muito bacana. Posso deixar uma mensagem final? À vontade. Então, eu quero ler uma frase do livro que eu comentei, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que eu acho que fecha muito aqui o nosso papo, né? É preciso coragem para ser imperfeito. Preciso coragem, que a gente estava falando, né? É assumir o que eu não tenho, o que falta em mim, né? Então, coragem para olhar para dentro. É preciso coragem para ser imperfeito, aceitar e abraçar as nossas fraquezas e amá-las e deixar de lado a imagem da pessoa que devia ser para aceitar a pessoa que realmente sou. E isso não é uma frase romântica, tá? Quando a gente fala de... E ela, a Brené Brown, que é uma grande pesquisadora e tem inúmeros livros que ela escreve a respeito disso, aceitar, abraçar e amar as nossas fraquezas é no sentido de acolher, de acolhimento. Diria que também resolver. Também resolver, porque quando tu acolhe, tu começa a encontrar um caminho para a solução, né? Para a construção de uma solução, para aprender a viver com aquilo, para quando vem, durar menos tempo. Eu acho que essa é a grande sacada. Se ele é um problema, já tem a solução. O problema tem solução. É isso aí, se não resolvido está. Isso mesmo. Estamos filosóficos hoje. Olha hoje. só, até me senti importante. Viu só? Cléo, prazer enorme estar falando contigo aqui hoje. Muito obrigado mesmo. E para te encontrar nas redes sociais, entrar em contato com você? Bem simples. @Cleo_Fischer. Todas as minhas redes são assim. Vou te seguir lá também para gente conversar. Ai, obrigada. Olha, nosso papo nos deixou com um astral muito melhor. O Papo Astral de hoje foi incrível. Cleo Fischer, muito obrigado. E semana que vem a gente volta com mais um episódio aqui, junto com a Tintas Renner. Obrigada.